Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 34.700 dólares. Bitcoin que segura nos 32k e tem recuperação, indo testar resistências decisivas. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero para o final de semana. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, lembro para vocês que ontem eu postei o vídeo sobre o CVD, tá? CVD que inclusive vai ser tema do nosso vídeo hoje, falando sobre divergências no indicador. E se você quer aprender sobre o cumulativo volume delta, vai aí na playlist indicadores. Lembro para vocês que tem outros 16 indicadores que a gente fez vídeos também, então confere a playlist. Hoje nós vamos focar aqui primeiramente no 4 horas, relembrando os pontos decisivos, e depois vamos para o mais importante no curto prazo, né? Vamos falar desse rompimento para cima do Bitcoin da consolidação e quais são os suportes e resistências importantes no momento. Também quero atualizar a situação da análise de sentimento, onde as instituições estão, e também da dominância. Então vamos lá. Investidores, quero começar aqui no 4 horas relembrando para vocês que o Bitcoin ainda não rompeu para baixo o nosso padrão de continuação e ainda não reverteu essa tendência de baixa para cima, né? Então para mim é muito claro que a gente tem uma zona de distribuição entre esses 35 e 37 mil dólares e está tendo uma zona de acumulação entre a região dos 33 e 32, tá? Onde a gente romper essas zonas aqui com volume significativo, nós vamos ter aí com uma boa probabilidade a direção do mercado, tá bom? Então lembrem-se, enquanto estiver aqui no meio, caras, realmente não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que esperar uma decisão desses dois pontos aqui. Isso eu falando no 4 horas, né, para trades de mais longo prazo. Olhando no curto prazo aqui, no 1 hora, a gente pode ver que o Bitcoin fez um movimento bem legal aqui, tá? A gente teve um rompimento importante dessa nossa região dos 34 mil dólares, que era uma zona de resistência, né? E estamos consolidando acima dela nesse momento. Aqui eu destacaria alguns pontos, tá? Primeiro, essa nossa resistência próxima aos 35.200, desse último topinho que a gente deixou, é uma resistência importante, tá? E o preço ultrapassar aqui seria muito positivo para ele. Ficaria de olho nesses 35.200. Além disso, tem que destacar o suporte que a gente tem, não só do nosso candle de volume aqui no curto prazo, mas também até essa região aqui dos 33 que segurou os 33 mil dólares aqui, correto? Continuando e falando um pouco sobre o nosso indicador, né, o CVD, o que ele estava denotando ontem, e vou te mostrar uma nova maneira de você utilizá-lo, né? A gente falou sobre o nosso CVD aqui como um indicador que mostrava pontos de distribuição e pontos de acumulação. Repara que a gente foi num ponto de distribuição lá nos 36, quase 37, e acabou indo para um ponto de acumulação quando a gente chegou nesses 33, 32, né? Claro, pelo indicador, e todo indicador é probabilidade, né, investidores? Então, a gente conseguiu romper para cima e agora a gente já começa aqui a entrar num momento de distribuição novamente, tá? Isso quer dizer que o preço vai cair agora? Não, né? Até porque se a gente olhar no passado aqui, repare que a gente entrou num momento de distribuição na região dos 34.800 e o preço foi até os 36.500. Então, como todo indicador, como por exemplo um RSI da vida, ele só vai mostrar onde o preço está sobrecomprado e sobrevendido, tá? O ideal para a gente realmente acreditar numa tendência de alta aqui seria o rompimento desses 35.200 ou até mesmo dos 37, tá? Com o preço retornando nesse suporte, com mais pessoas tentando vender. Lembrem-se, você quer utilizar esse indicador com a tendência do seu lado, tá bom? Então a gente não quer só vender quando ele está mostrando sobrecompra e comprar quando ele está mostrando sobrevenda, senão a gente ia operar igual doido operando sobrecompra e sobrevenda de RSI, né? Não, a gente precisa operar com outros indicadores e com a tendência em nossa confluência, né? Então, se a gente rompe para cima aqui e mais pessoas começam a vender, é um ótimo sinal para você pensar em acumular o Bitcoin e fazer um trade a favor dessa tendência de alta com as pessoas vendendo. Não é o caso no momento, né? No momento aqui, eu vejo um sinal de neutralidade desse indicador, a gente começa a ficar sobrecomprado, mas nada demais. Vamos aguardar para ver se a gente tem força para romper esse 35.200 e se a gente voltar com mais pessoas na correção, com mais pessoas vendendo, vai ser um bom sinal para a gente pensar em acumular. Tranquilo? Continuando aqui agora e falando de outro ponto importante desse indicador, tá? Porque vocês conhecem, né? O RSI é um indicador muito bom para mostrar o risco do mercado, ou seja, você não quer comprar quando uma coisa está muito sobrecomprada, você não quer vender quando está muito sobrevendido, né? Isso não quer dizer que você tem que fazer as operações nesse ponto, mas quer dizer que é um sinal de risco, correto?
E outro sinal de risco que a gente sempre abordou muito no canal aqui são as divergências no RSI, né? Então, quando o preço faz novas mínimas e o nosso indicador não. Isso normalmente é um sinal de exaustão do mercado e que a gente pelo menos vai fazer um pullback para o outro lado, né? E a divergência no RSI é assim algo que dá certo, tá? Mas eu quero te apresentar aqui uma divergência, na minha opinião, muito mais interessante e muito mais estatisticamente aproveitável para a gente ter bons trades, tá? É uma divergência no CVD, e quem já viu o vídeo lá do CVD das sardinhas vai entender bem o que eu tô falando. Pensa comigo, cara, quando a gente estava testando aqui a nossa região dos 32.700, o nosso CVD aqui estava nessa região, né? Menos 90k aqui em Bitcoin, correto? Quando a gente vem aqui e faz uma alta, ou seja, um fundo ascendente, você consegue enxergar que tem mais gente vendida? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo o preço subindo, a maioria do mercado acabou vendendo aqui, sendo ansioso e vendendo. Então, se o preço faz uma nova máxima e o indicador faz uma nova mínima, essa é uma divergência, na minha opinião, muito mais poderosa do que qualquer divergência do RSI. Porque o RSI, ele basicamente está olhando o passado, tentando prever o futuro a partir de uma equação matemática. O CVD não. O CVD ele está interpretando os dados do presente e o que realmente as pessoas fizeram nesse período de tempo aqui, né? Ele está realmente vendo quem foi mais, quem comprou mais aqui a mercado, quem vendeu mais a mercado aqui. Provavelmente o mais ansioso e quem fez mais isso vai perder, vai tomar. Correto? Então é o que a gente vê aqui, uma divergência com o preço formando novas máximas aqui e o indicador formando novas mínimas, tá? É claro que é difícil você tomar a sua decisão só baseada nesse indicador, tá? Ainda mais numa tendência de baixa como a gente estava aqui. Mas são esses pontos que você tem que ficar ligado para tirar o proveito máximo do seu indicador, né? O RSI, você não usa ele só para ver sobre compra e sobrevenda, você também usava ele nas divergências. Então você também pode usar o CVD para captar boas divergências assim, para você entender o que o mercado está fazendo e qual a maior probabilidade a partir da análise de sentimento também. Se você também quiser colocar o RSI, pode ser uma boa utilizar os dois em confluência, tá? Eu não gosto porque, na minha opinião, eles estão mostrando basicamente a mesma coisa, tá? Mas enfim, continuando aqui agora, indo para análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu consigo enxergar que a gente não mudou muita coisa, tá? A gente continua com o nosso long short ratio aqui indeciso, entre esses 1.1 e os 1.5, a gente chegou a 1.4 agora, então isso para mim é neutro, tá? E um ponto positivo que eu vejo é que nas últimas horas as sardinhas acabaram vendendo nessa última altinha, olha só, tá vendo que tá caindo aqui com o preço subindo? Isso é bom, mas se a gente voltar um pouquinho aqui no tempo é nada demais, afinal tem muita sardinha que também comprou nesta queda, na verdade bem mais do que o que está vendendo agora, vocês conseguem ver, né? Então assim, isso aqui é bom no curto prazo, tá? Mas no longo prazo ainda tem mais sardinha presa nessa região, o que teoricamente pode ser uma zona de resistência natural para o preço. Outro ponto que me deixa um pouco preocupado aqui nesse movimento é a liquidação. A gente não tinha tanta liquidação assim de shorts há muito tempo, né? Mais de 10 milhões de dólares no candle de 15 minutos. Para a última vez que a gente teve isso foi basicamente aqui, olha só, no dia 27 de junho, né? E detalhe, depois disso a gente continua subindo, né? Mas como talvez a gente já estava sobrecomprado aqui, né? A gente acabou não conseguindo ter vida longa nessa nossa tendência. Então tomem cuidado, tá? Não é porque teve uma liquidação que as instituições já distribuíram e agora o mercado vai para o outro lado. Mas a cada liquidação que tem, a gente tem que interpretar também com mais risco. Olha, captaram liquidez aqui. Podem captar mais acima? Podem. Mas já captaram bastante, correto? Então isso aqui é um sinal ruim para mim. Beleza? Continuando aqui, indo um pouco para a nossa dominância. Dominância é que continua parada aqui nessa região dos 46, né? E vocês sabem, isso para mim não é muito bom, isso denota risco. Eu vejo muitas pessoas nos comentários indo lá e perguntando, pô, Pablo, mas a dominância não ia subir, não era para a dominância subir? Cara, não é assim que funciona, né? Uma coisa importante do mercado que vocês precisam entender é que não existe certo ou errado, tá? Existe o que o mercado está fazendo. Toda informação do mercado, ela não se classifica em certo ou errado. O mercado não está nem aí para o que você quer ou para o que o seu indicador está ditando que o preço faça. A gente só tem que interpretar isso como oportunidade ou risco,
Para mim é isso que todos os indicadores são, tá? Quando eu vejo a dominância aqui embaixo, isso para mim é risco. Se ela continuar caindo, eu não vou falar, nossa, o mercado tá errado. Não, o mercado não tem certo ou errado, cara. O mercado vai fazer o que ele bem entender e não é você ou o seu indicador que vai prever o futuro, tá bom? Mas entendam os indicadores pelo que eles são. Eles são maneiras de vocês encontrarem oportunidades ou risco. E a dominância aqui nos 45,90, para mim, claramente, é risco. Tranquilo? Continuando aqui, indo um pouco mais no curto prazo. No curto prazo, a gente pode ver aqui que esse rompimento foi interessante, né? Então a gente vai ter uma zona de suporte de pessoas presas nessa região aqui dos 34 mil dólares, né? Então a gente tem aqui esses 34 mil dólares como uma zona de suporte até a região dos 33, beleza? É uma zona de suporte importante agora, né? Se a gente romper aqui, provavelmente a gente vai ter sangue no mercado, tá? Então, tomaria cuidado com essa zona, mas entenderia que se a gente voltar aqui e liquidar muito, o sentimento melhorar, quem sabe o nosso CVD fica aqui vendido em 15 minutos, numa hora, enfim. A gente pode sim pensar num day trade nessa região. Com certeza seria um day trade arriscado, né? Afinal, a gente tem bastante resistência lá nos 35, tem muita gente presa nessa região. Então é só para quem realmente quer se expor ao mercado, tá? Na verdade, a minha estratégia continua praticamente a mesma. Estou pouco exposto ao Bitcoin nesse momento. Por causa desse rompimento, acabei vendendo um pouco, mas não vou vender tudo. Afinal, a gente está numa situação aqui que a gente pode conseguir romper esse 35 e reverter essa tendência de baixa, né? Afinal, lembrem-se, esses 35 mil dólares é uma região bem importante, tá? Os 35.200 ali. Então, eu acho que faz sentido a gente estar um pouco exposto ao mercado, mas entendendo os riscos inerentes dele, da dominância, do nosso CVD indo para sobrecomprado, tudo isso. Tranquilo? Então, atenção, se a gente volta nesses 34 com liquidação, com sentimento legal, você pode pensar num day trade, e aí claramente o seu stop tem que estar nos 33 mil dólares, tá? E outra coisa muito importante que eu tenho que falar com vocês, caras, muita gente, quando eu falo de stop aqui, vem e fala, Pablo, mas stop não é certo, se eu colocar stop eu vou ser violinado, se eu colocar stop eu vou ser usado pelas instituições, eu vou dar liquidez para elas. E caras, faz parte do jogo. Eu te garanto, eu inclusive recomendo o vídeo que eu vou deixar no final aqui, lá quando a gente tiver um encerramento, né, a musiquinha, o Skin in the Game. Porque o stop, ele pode acabar te violinando várias vezes, ou seja, você acabar perdendo por causa do stop. Mas em uma vez que o preço simplesmente for, o stop vai te salvar. E se você é trader ou investidor que precisa do seu capital, você é obrigado a colocar stop. Pode argumentar tudo o que você quiser, cara, mas confie em mim. Se você não colocar o stop, você vai sair desse mercado, beleza? Se você for trader, né? Se você for investidor, espero que você não precise do dinheiro, porque se o preço começar uma tendência de baixa e cair muito, você pode ficar preso muitos anos, né? Então, minha opinião, sempre é bom manter um stop, tá? Se você quer investir para o longo prazo, cara, pega uma parte do seu capital e realmente coloca aquilo ali para o longo prazo. O seu capital especulativo, você tem que proteger ele, tá? Então, os stops, eles são o seu melhor amigo para evitar a ruína, tá bom? Imagina quem comprou o Bitcoin em 60 mil e não pôs stop. Correto? Então isso pode perdurar. Você pode comprar agora a 34 e ele ir a 30, 20, 10. Quer dizer, 10 eu espero que não, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Então é por isso que você precisa colocar o stop. Ele pode te ferrar várias vezes, mas em uma vez que o preço for, você vai falar, nossa, cara, ainda bem que eu coloquei o stop. Perdi 2% aqui, 1% ali, 3% ali, sendo violinado, mas não perdi 50% do meu capital, igual quem comprou no 60k. Deu para entender? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E para fazer um resumo, né? Acho que o Bitcoin tá numa resistência importante agora. Essa região dos 35.200 é uma região importante. Se a gente rompe ali e o sentimento confirma, a gente pode ficar mais otimista no preço. Agora, eu permaneço um pouco neutro, assim, mas um pouco posicionado, pensando que esse rompimento foi bonito. Se a gente retorna aqui nos 34, a gente pode ter um trade se o sentimento confirmar, tá? Mas aí eu deixaria o stop nesses fundinhos ali em 32.900, por ali. No máximo, igual a gente estava colocando, né, o stop nos 32. Máximo nos 32 ali, porque se perder os 32, aí é pauleira. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now.
Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novograd say we have bottom it out, Novograd is bullish. Bottom it out, Tone Rise is deadish. Bearish target 1300. Novograd is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to